Quem inventou a moda? O conteúdo de hoje está organizado em 3 pontos principais. Primeiro, nós vamos aprender a definir moda, vamos compreender quando e como ela surgiu e vamos desvendar as engrenagens do seu funcionamento. Definir moda é um desafio para a maioria das pessoas, porque primeiro temos que diferenciar o termo, palavra moda, do conceito de moda. Então comecemos pelo entendimento de moda no sentido etimológico, ou seja, no sentido da raiz da palavra. Nesse caso, moda quer dizer modo, costume, maneira de ser e de se comportar. Por exemplo, podemos usar o termo moda para nos referir ao costume de um povo ou grupo social, como quando dizemos a moda dos romanos, a moda dos gregos, a moda dos hebreus. Aqui, o termo moda está no lugar das palavras costume, maneira, modo de ser. Esse uso da palavra moda é muito diferente de quando a utilizamos para nos referir ao fenômeno social que se caracteriza pelo sistema de mudanças periódicas nas aparências e que movimenta o mercado, o consumo, a economia, com a indústria do vestuário e toda a sua cadeia de produção. Assim, podemos compreender que todas as sociedades possuem a sua moda, no sentido de costume e modo próprio de viver, mas nem todas elas participam do sistema de moda. Entendida essa diferença entre o sentido da palavra moda e o conceito de moda, a gente pode passar para o segundo ponto, que é: de onde veio esse fenômeno social de mudanças chamado moda? Essa moda que a gente estuda, trabalha e pesquisa, essa moda que move e é movida pelo sistema capitalista de produção, vai surgir em um local e período definidos na história. Ela tem origem no final da Idade Média na Europa, ali entre os séculos XIV e XV, quando começamos a observar uma série de transformações que vão causar mudanças estruturais na sociedade. Esse período foi chamado de Renascimento e teve como marcas principais a decadência do poderio da Igreja, o avanço da ciência, o individualismo e o antropocentrismo retomados da Antiguidade Clássica, o avanço das tecnologias de navegação e muitas outras coisas. Todos esses fatores estão interligados e foram fundamentais para a implementação do comércio ultramarino e o nascimento da burguesia. Assim, a moda nasce justamente nesse momento em que o homem europeu começa a se ver como indivíduo e passa a ter acesso às novidades trazidas pelos navegadores. Num contexto em que eu começo a ter um senso de individualidade, é necessário que eu tenha recursos para marcar essa individualidade, essa diferença entre mim e os demais. E é aí que o investimento sobre as aparências começa a ser mais explorado como campo de distinção, dominação e status. É o início do ciclo de imitação e distinção das elites e a luta desenfreada para não se parecerem com os novos ricos que as copiavam, ou seja, os burgueses. Esse ritmo de luta entre a distinção e a cópia vai acelerar muito no século XVIII com a industrialização e a popularização da máquina de costura. E entre o final do século XIX e o início do século XX, alguns estudiosos da sociologia vão começar a se debruçar sobre esses mecanismos de distinção de classe por meio da moda. O primeiro deles é Spencer, em 1883, depois Gabriel de Tarde, em 1890, Veblen, em 1899 e Simmel, em 1909. Nesse período, a moda vira festa e ganha os contornos que a gente conhece até hoje. Primeiro, nós vamos ter a abertura das maisons de alta costura em Paris, que primam pela roupa feita à mão, com excelência de acabamento, luxo e originalidade. Elas eram lideradas pelo costureiro ou criador de moda, que nessa época também era considerado um artista. Por volta de 1930, surge o conceito de pronto para vestir nos Estados Unidos com a proposta de produção industrial de roupas para o cotidiano a baixo custo. Mas depois, esse conceito é exportado para Paris e se torna o prêt-à-porter, que passa a ser inspirado, ou mesmo uma cópia, dos modelos da alta costura. Até a segunda metade do século XX, as modas ou as tendências eram ditadas pelas grandes casas de alta costura.
A partir da década de 1960, o processo de criação e difusão de moda se tornou mais democrático e as referências para o lançamento de novos padrões estéticos não necessariamente vinham das elites ou dos grandes costureiros, mas do cinema, de jovens estilistas que surgiam nesse momento e também das ruas, a partir de grupos urbanos e movimentos juvenis. Desde o final do século XX, com a abertura de mercados, o avanço das tecnologias de informação e comunicação e a digitalização das relações sociais, vivenciamos uma era em que a moda é aberta. Os novos padrões de belo e os mecanismos de distinção são criados e disseminados muito mais pelos indivíduos e seus smartphones do que por empresas, grifes ou marcas. Mais do que nunca, acompanhar o desenrolar da moda hoje é um exercício de história, antropologia, sociologia e filosofia. Se você quiser compreender mais sobre esse assunto e outros que nos ajudam a entender as engrenagens da nossa sociedade, acesse as referências, dicas e links que estão na descrição do vídeo e não esquece de deixar seu comentário.